Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Café com Ferronato. Muito obrigado pela participação e companhia de vocês. Peço que siga a gente nas redes sociais. Se inscreve no YouTube, ativa o sininho, compartilha com os familiares, amigos. Quanto mais pessoas, melhor. Ajuda a gente no nosso trabalho, divulgação e trazer sempre um conteúdo melhor aí para vocês. E hoje trouxemos uma pessoa extremamente, como que eu posso dizer, qualificada, conheço há um bom tempo e iniciando aí nosso especial Eleições 2024. Então com vocês hoje o Coronel Costa e Silva. Como é que tá? Coronel? Top. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, graças a obrigado Deus. Aí por Tamo aí. aceitar o convite. Pô, tem como dizer não pra você, Participar meu aí com a amigo aí de gente. tanto tempo, pô. Show, obrigado. Tamo aí. E vamos explorar hoje o seu lado político, hein? Pô, vamos lá. Boa. Você de casa que quiser participar também, acesse o chat, manda perguntas aí, a gente vai desenrolando aqui durante o programa hoje. Para começar, da onde surgiu essa ideia de entrar para a área da política? Olha, desde que eu era cadete, né, lá na Academia Militar, eu ainda molecão, meus 17, 18 anos, os meus amigos, meus colegas de academia já falavam que eu tinha um tino político, né? Show. Diziam que eu que resolvia os problemas, eu que conversava com todo mundo, eu que estava ali sempre articulando as coisas, falaram, não, é o nosso político. Até na revista de formatura tem lá, né? O Costa e Silva é o político da turma. Pô, então já é Então, antigo já. Não, eu acho que já era da natureza. Mas a gente passou um tempo aí, cheguei em 2018, olhava, né? Começava a acompanhar a política, mas não tinha ainda a ideia de me candidatar, né? Até porque ainda tinha um tempo aí na ativa. E aí me chamaram para sair candidato. Né? Primeira vez me chamaram para sair candidato a deputado. Aí eu falei que eu não ia conseguir ser eleito e tal. Eles falaram, não, você conhece muita gente. Eu falei, tudo bem, mas todo mundo que eu conheço votar em mim, ainda assim eu não vou ser eleito. E acabou que eu saí candidato a governador. Né? Foi uma campanha bem diferente. Campanha sem dinheiro, sem tempo de TV, sem experiência política. Nunca tinha participado de uma campanha. E a gente teve um resultado muito positivo. Show. E a partir desse momento, né, depois dizem que o bichinho da política morde a gente não consegue mais largar disso. E aí eu estou vindo aí, aprendendo cada vez mais, conversando dentro dos partidos, sabendo como é que funciona uma eleição, como é que a gente consegue efetivamente, né, participar desse processo, o que a gente precisa para se eleger, como fazer estratégia de campanha. E aí agora estamos aí nessa tentativa aí junto com o Pablo Marçal de mudar São Paulo. Pô, nome forte, hein? Um nome forte. Show. E eu só saí candidato esse ano porque foi o convite dele, né? Cara, que legal. E tá estourado, né? Porque só dá Pablo Marçal em todas as redes sociais. Só dá Pablo Marçal. Até quem não segue o Pablo Marçal tá vendo o Pablo Marçal nas redes. Porque tá todo mundo compartilhando, né? É verdade. E assim, desde antes, né? Antes dele resolver entrar na política e tudo mais. Não, ele já vem muito forte. Ele né? já vem forte, ele já tem um nome consolidado aí hoje nas redes sociais por conta de todo o trabalho que ele faz, os cursos que ele ministra, a quantidade de pessoas que ele ajudou, que ele ensinou a mudar de vida. E agora, acho que ele vai fazer muito mais agora, tendo a máquina na mão, dá para se fazer muito mais o bem, né? Eu acho que esse é o chamado dele e é o meu também, né? Tá certo. Por isso que a gente conseguiu esse alinhamento de objetivos e por isso que eu topei sair com ele. E tem assim, você tem dois lados ali, né, da população que eu ando conversando e tudo mais. Muita gente quer nome novo na política. Exatamente. Pra tirar o que já tá ali, que não deu certo e tudo mais. Olha, eu já tenho minha opinião formada com relação a vários candidatos, né? E esse ano eu fui chamado por vários partidos, né? Eu falei não para todos e sempre falei que não iria sair candidato. Primeiro, porque eu não tinha a mesma intenção de me candidatar esse ano. E segundo, porque eu não ia conseguir pedir voto para o candidato a prefeito deles, né? Então eu falei assim, não, eu não vou conseguir pedir voto para ele, então não vou sair. Vou ficar na minha. E quando o Pablo me chamou, eu falei, não, pô, e tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, que aí você perde um pouco aquela mística, né, daquele cara que você vê de longe, só motivando as pessoas. É verdade. E você começa a ver o lado humano, eu falei, pô, para esse cara eu peço voto. Legal. E aí eu topei e vim com ele. Eu acho que tem esse lado mesmo aí de irreverente dele, de novidade, empresário bem-sucedido. Isso soma muito para a candidatura dele, né? Não, com certeza. É um cara que cresceu, né? Saiu de Saiu uma do origem zero. humilde, cresceu, construiu aí um império econômico. É um cara rico hoje,
é um exemplo de sucesso. E ele fala muito, né, de trazer essa experiência dele para a política, que eu acho muito interessante. Ele fala de mudar a mentalidade, e é uma coisa que a gente precisa fazer hoje no Brasil, mudar a mentalidade. Exato. E assim, tem o outro lado também, que a gente também acabou ouvindo, né? Alguém novo, sem experiência e tudo mais, será que vai ser realmente dar conta da prefeitura da maior cidade do Brasil? Então fica essa dúvida aí também na mente de muita gente, né? Olha, o Bolsonaro fez um comentário sobre o Pablo, né? Falou que é um cara novo, um cara inteligente, que não tem experiência, mas faz parte. E realmente não faz parte. Ninguém tem experiência sem nunca ter tem o ocupado um início, cargo né? público. Mas eu acho o seguinte, a experiência que ele já tem como administrador, como gestor, as saídas que ele tem para crescer, para prosperidade e tudo mais, ele vai aplicar na prefeitura. E aquilo que é diferente, que é a questão da gestão pública, que é diferente da gestão privada, ele tem assessoramento para isso. Exato. Ele precisa de alguém com vontade, né? Foi o que o Bolsonaro fez também, né? Em outro patamar aí como presidente, ele colocou as pessoas certas nos cargos certos ali que ele julgava certo, né? Então, também é uma questão que ninguém governa sozinho, né? Ninguém governa sozinho. Só a gente olhar, uma prefeitura tem suas secretarias. Exato. E cada secretaria cuida de um tipo de problema da cidade. Transporte, segurança, saúde, educação. Então, cada secretaria vai ter o pessoal adequadamente especializado, conhecedor do assunto, conhecedor da pasta, que vai montar as suas equipes e vai, obviamente, de forma coordenada, e aí é que entra realmente o papel do prefeito, é coordenar esse trabalho das várias secretarias para conseguir chegar no objetivo que ele quer, que é mudar São Paulo, é trazer algo de novo para a gente. Exato. E quando eu vejo assim, aí particularmente é a minha opinião mesmo, quando você pega alguém novo que vai entrar num cargo que ele já teve interesse até de entrar na presidência, né? Então você tem uma escalada, ele não vai parar na prefeitura. Não, não vai parar. Então tem Não vai parar. um degrau aí. Ele vai ganhar a prefeitura agora, né, do jeito que ele está crescendo, não tem como a gente ignorar, né, existe uma chance muito grande dele ser o nosso próximo prefeito, e eu acho que vai ser sim, e São Paulo merece isso, né? Ele vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza que ele vai permanecer os 4 anos, porque ele não vai parar, ele não vai começar o negócio, deixar pela metade, não vai abandonar, ele vai completar o mandato, e depois vai alçar voos muito mais altos aí, realmente levando esse exemplo de São Paulo, que ele quer fazer aqui em São Paulo, para outros lugares. E realmente, ele tá pegando um projeto piloto, né, São Paulo, que é um projeto piloto muito difícil. Enorme, né? Enorme. É o terceiro maior orçamento do país, é a cidade mais rica do Brasil, acho que é a maior cidade do hemisfério sul. Então a gente tem hoje, São Paulo tem um peso diferenciado, não só dentro do estado, não só no país, mas para o mundo todo. Ah, com certeza. Então o que for feito aqui, eu tenho certeza que vai servir de exemplo para todas as outras cidades, para os outros estados e para o Brasil todo. Ah, com certeza. São Paulo é referência, né? São Paulo é A gente referência. viu recentemente a alteração da tabela SUS aí na parte da área da saúde, né? São Paulo fez, né, através do Tarcísio, e depois as outras cidades replicaram, né? Então, o Tarcísio que implementou isso e o Brasil tá indo atrás, né? Exatamente. É uma referência por ser uma grande cidade. Fala uma coisa, em 2018 você sofreu um atentado. Sofri um Como atentado. foi isso? A gente estava numa ação de campanha em Mauá, né? E me deram o bizu, né? Falaram antes? Deram Rolou ameaça. Não, a gente já tinha recebido Informação. mensagens, informes ali de que estavam armando alguma coisa pra gente. Mas lá, justamente uma pessoa que estava próxima da gente, que a gente não esperava que tivesse qualquer tipo de envolvimento, ensinou pra gente um caminho para sair de Mauá, para não ter que passar por Santo André, para pegar todo o trânsito por conta do horário, que era um caminho que a gente iria para Ribeirão Pires. Ribeirão Pires pegava o Rodoanel e eu conseguia chegar na minha casa, próximo do aeroporto de Congonhas. Ah, ia fazer o retorno. Fazer o né? retorno. Uma volta. Exatamente. A gente pegou uma estradinha ali, a estrada da cooperativa. Quando a gente entrou na estrada ali, no meio do trajeto, 2 motos saíram do meio do nada, Ixi. abordaram o carro e começaram a disparar contra a gente. E foi um negócio assim, na hora, né, que aconteceu, a gente sabe que estão atirando na gente, não sabe de onde veio o tiro, reage, mas a gente só vai tomar consciência do que aconteceu algum tempo depois de ter na passado hora, tudo. Na hora a sangue adrenalina quente. sobe, você não sabe o que está acontecendo, você reage, vai só por instinto. E no final das contas, quando a gente foi ver realmente o que aconteceu, né, e a gente conseguiu juntar, né, ler os relatórios da polícia, ler as perícias e tudo mais, a gente viu que foram 2 motos que abordaram a gente, as motos vieram atirando.
um dos tiros, né, eu falo que isso pô, foi Deus que me salvou ali, não tem outra explicação. Eu nasci de novo naquele dia, porque um dos tiros pegou na haste do ferrinho do encosto de cabeça. Caramba. Cravou no encosto de cabeça onde eu estava e bateu no ferrinho. Se não fosse aquela haste de metal, o tiro tinha pego em mim. Na altura da cabeça. Na altura da cabeça. Então, assim, foram vários tiros que dispararam, as duas motos. Um dos tiros pegou no banco do motorista, acertou o motorista que estava de colete. Só que nessa batida da munição, ele perdeu a direção e a gente saiu da estrada. Capotamos e caímos dentro de um rio. Então, a gente fala, né? Me salvei do tiro, me salvei da capotagem, porque eu soltei o cinto de segurança para atirar na moto, então estava solto dentro do carro, não me machuquei, e o carro ainda afundou, a gente quase ficou preso dentro do carro, eu precisei atirar no vidro para conseguir quebrar o vidro e sair, e aí a gente ficou ainda lá na água, lá um tempo ali no cantinho esperando para ver se ninguém ia voltar. Ainda podia acontecer. Ainda podia acontecer. A continuação do ataque, né? Até que a gente saiu de lá, conseguimos parar um carro, entrei em contato com a polícia primeiro, depois tentei falar com a minha esposa, né? E aí você pegar minha esposa contando a história, você ri, né? Porque ela disse que eu fui falando, falei, não, tá tudo bem. Ela, não, se tá tudo bem é porque não tá tudo bem, né? Se ninguém liga para avisar que tá tudo bem. E ela fala, sofreu um atentado, né? Não, aí eu falei assim, não, é que a gente capotou. Aí ela, eu tô falando que o Munhoz corre demais, que o Munhoz era o cara que tá dirigindo pra mim. Achou que foi acidente de Eu trânsito. falei, não, mas é que atiraram, mas eu falei que o Mauá é muito perigoso. Aí eu falei, poxa... Mauá não tá bem na fita. Chegou no final, eu falei pra ela, falei, olha, peraí, deixa a hora que eu souber pra onde eu vou, o que tá acontecendo, eu te aviso. E aí, quando a gente descobriu pra qual hospital que ia, eu liguei pra ela, falei, olha, eu tô indo pra tal hospital, e ela saiu correndo. Foi pra lá também. Foi pra lá. E deu uma sorte muito grande, né? Porque o Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, estava chegando em casa, entrou no carro junto com ela, já foi, porque ela saiu sem bolsa, sem documento, sem dinheiro, o carro estava sem gasolina. Desespero. No desespero. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu, caiu a ficha de que meus filhos estavam sozinhos em casa, tinham acabado de sofrer um atentado, então meus filhos sozinhos em casa era um perigo. Então deu uma chacoalhada na família muito grande. Minha esposa, por conta disso, ela falou assim, nunca mais você vai ser candidato a nada. Isso que eu ia perguntar, tem envolvimento mesmo com a candidatura? Tem envolvimento com a candidatura. Caramba. Assim, o que a gente desconfia, né, é que no meio da campanha a gente descobriu que tinham algumas pessoas próximas, né, não eram do partido, mas pessoas próximas a gente ali, né, que estavam tentando ajudar, né, na verdade estavam se aproveitando do meu nome para pegar dinheiro com empresários na região de Cubatão e estavam embolsando esse dinheiro. Falando que era tipo a campanha. Falando que era para campanha e o pessoal ajudando. E o detalhe, aquele negócio, né? Empresa do ano é caixa 2, né? Então os caras estavam falando que era caixa 2, que eu estava fazendo caixa 2. Eu não recebi dinheiro nenhum, não estava sabendo de nada. E quando eu fui para uma atividade em Cubatão, um dos empresários chegou, me deu um tapa nas costas e falou assim, ô, Major, estamos ajudando aí, né? Eu achei que estavam ajudando, me divulgando. Eu falei, pô, obrigado, tal, não sei o quê. Ó, depois a gente manda mais. Eu falei assim, mas manda mais o quê? Não, manda mais dinheiro para a campanha. Eu falei, opa, peraí. Como assim? Peraí, que eu não estou sabendo de nada disso. Que dinheiro? Aí o cara começou a falar e eu falei, olha, pode avisar o pessoal que esse dinheiro não está indo para minha campanha, está indo para o bolso de alguém. Aí, obviamente, né, o pessoal deve ter ficado muito chateado e deve ter encostado no cara que estava pegando dinheiro. Caramba. Então, é daí que veio, provavelmente, o atentado. E assim, uma pessoa, né, me ligou, falou assim, olha, Major, toma cuidado, eu ouvi tal coisa, fez isso, fez aquilo. A gente levou todas as informações para a polícia, né? A polícia desconfia de quem foi, mas não conseguiu colocar os caras no lugar. Então, resultado. Não teve prova suficiente. Não teve prova suficiente. Aí o inquérito foi arquivado. Isso que revolta no Brasil, né? Mas complicado. É muito complicado São Paulo, né? Aliás, no Brasil como um todo, né? Se você olhar aqui em São Paulo, o pessoal já tem até um certo descrédito na segurança pública. O pessoal rouba um celular, nem vou fazer boletim de ocorrência. É verdade. Porque sabe que não vai achar o celular. Né? Até, recentemente, meu filho foi vítima de um assalto, a semana passada, né? Semana passada. Semana passada. Meu filho estava jogando bola numa quadra, numa pracinha perto da minha casa, e foi abordado por dois cidadãos ali de moto, armados, renderam meu filho, pegaram o celular dele, o celular do amigo dele e fugiram. Aí meu filho correu para casa, consegui localizar o celular dele pelo rastreamento, fui atrás, aí os caras desligaram, só que eles já desligaram do lado da boca da favela Alba, né? Já sabia onde estava. Já sabia onde estava. Cheguei e fui direto para lá, pegamos dois, consegui render os dois ali, mandamos, né, acionamos a polícia militar, porque não tinha como levar os caras, né?
apesar de estar no precisa da flagrante. Polícia Militar. Aí eu pedi apoio da Polícia Militar, o pessoal foi para lá, o pessoal do 3º Batalhão, foi show de bola. Foram lá, fizeram a revista, puxaram a ficha dos caras, passagem por assalto, passagem por tráfico de drogas. Então, 2 porcaria. O celular a gente não recuperou. O celular já Não tinha virado conseguiu. droga. Não, já tinha Semente virado de- droga. A droga a gente conseguiu aprender. Então, Já dá um desfalque nos caras. a cocaína e a maconha que estava com eles foi toda apreendida. É isso que é o problema, né? Porque assim, a polícia faz o trabalho dela. Ela é eficiente. O problema é que o judiciário solta. Não, e a gente tem... quando a gente fala em segurança pública, é complicado. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um déficit de quase 30% de efetivo. Não tem homens Então, suficientes. falta gente para investigar tudo. E aí o pessoal olha, ó, eu tenho um homicídio e tenho um furto do celular. Qual que eu vou investigar? Ah, vai para homicídio. Homicídio. Mais sério. Né? Então, muitos casos acabam sendo relegados a segundo plano porque realmente não tem. Eles não têm efetivo, não têm contingente humano para dar conta de tudo. Fora, obviamente, falta material, falta equipamento, falta tudo, porque a polícia é um negócio caro, não é barato. E não tem interesse, né? Infelizmente, por isso que precisam de políticos novos que visam essa parte da segurança pública, né? Porque é o que a gente vê por aí, ficha corrida de um delinquente de 50 páginas e ele tá solto ainda, não acontece nada. Isso é um grande problema. Fala uma coisa, hoje a gente vê muitos militares entrando para a área da política. Isso é uma tendência? O que você enxerga sobre isso? Olha, em 2018, se a gente for lembrar, né, todo mundo começou a pedir intervenção militar, começou a falar. Na verdade, as pessoas estavam lembrando o que os militares fizeram pelo Brasil durante o governo militar. Né? Se a gente disser que só houve acertos, é mentira, né? Porque a gente não tem como prever o resultado que vai ter lá na frente, então a gente erra. É natural. Claro. Mas o resultado foi muito positivo. O Brasil cresceu, nós aumentamos a nossa malha rodoviária, nos desenvolvemos muito, saltamos de 46ª para a 8ª economia do mundo. Então, isso tudo foi muito positivo. E todo mundo fala, né? Ah, não, os militares começavam a falar sobre tortura, ditadura, não sei o quê, mas todo mundo andava em paz na rua. É verdade. As crianças respeitavam os pais, você tinha uma educação de qualidade, o serviço de saúde era, guardado as devidas proporções, era um serviço bom. Então, assim, o país andava, as pessoas viviam bem. E quando a gente vem olhando, né, depois do governo militar de 85 para cá, a gente foi só decaindo. Né? Os valores foram sendo perdidos, né, os valores foram sendo cada vez mais jogados a segundo plano, as crianças pararam de respeitar os pais, a educação foi para o barro, a saúde começou a não funcionar, todo vagabundo que saía na rua para roubar, para assaltar, fazia do jeito que queria, e a polícia não conseguia dar conta de tudo. A nossa legislação, né, veio com a Constituição de 88, já a Constituição Cidadã, que é uma Constituição extremamente benevolente, né? E junto com tudo isso foi criando-se um arcabouço legal que foi tornando vantajoso ser bandido no Brasil. É uma realidade, a gente vê que o crime compensa. Exatamente. Existe uma teoria, né, que dizem que é a teoria econômica do crime. Né? O criminoso, quando ele vai fazer alguma coisa, ele pensa, quanto que eu vou ganhar? Primeira coisa. Aí ele pensa, se tudo der errado e eu não ganhar aquilo, o que pode acontecer comigo? Aí o cara pensa, eu posso ser preso, vou sair na audiência de custódia, vou responder um processo, vou ficar a pena para esse crime de, sei lá, de 3 anos, 4 anos, vou ficar 1/3 da pena, vai ter progressão, o cara já faz todo o cálculo de cabeça. Né? Até conversando com o advogado criminalista esses dias, né, que ele tem um trabalho legal no Instagram, ele comentou comigo, né, ele falou assim, não, a coisa que todo mundo pergunta, qual é a pena para tal crime? Você já sabe que o cara está pensando naquilo. Porque o cara já começa a fazer o cálculo se vale a pena aquilo ou não. E no Brasil acaba sendo vantajoso. Você pega o crime de maior pena, que é o homicídio, vai de 12 a 30 anos. Se o cara nunca foi preso, se o cara é réu primário, não sei o que, o cara vai pegar 12 anos de cadeia. E se tiver bom comportamento, ainda se tiver tem bom redução comportamento, de com pena 4 ainda. anos, 4, 5 anos, ele está saindo. Um Então, absurdo. poxa, não tem como achar que isso é sério. Então, a gente precisa mudar muita coisa no Brasil. E não adianta só mudar a legislação, não. Porque quando a gente fala em segurança pública, a gente fala, não, tem que mudar, endurecer a legislação. Tá. Hoje nós temos uma capacidade carcerária no Brasil de aproximadamente 500 mil de pessoas. Tá? Nós temos em torno de 760, 780 mil pessoas presas.
Então já começa aqui, nós estamos com uma superlotação carcerária. Se a gente pegar todos os mandatos de segurança, mandados de prisão expedidos e ainda não cumpridos, e a gente pegar mais os processos que estão rodando Cabe aí, todo mundo. já vai para 1.200.000 pessoas. E se a gente colocar, vamos aí fazer uma conjectura. Se eu tenho 1.200.000 pessoas que eu consegui pegar cometendo crime, vamos dobrar isso daí. Porque eu vou dizer que metade eu não consegui saber. O cara fez e saiu, se safou. São 2 milhões de pessoas que a gente precisaria estar tendo preso. Isso é 1% da população. Verdade. 213 milhões de pessoas. É 1% da população. Então a gente pode dizer que esse 1% toca o terror no resto da população. É alto, hein? É muito alto. Agora, se eu endurecer a pena, eu não tenho lugar para prender todo mundo. Verdade. E aí a gente volta para a origem da maior parte dos problemas do Brasil, que é a educação, né, que foi sendo minada cada vez mais, instituída a ideia do Paulo Freire, a pedagogia do opressor e tudo mais, e a criança hoje passa a ter a progressão automática, não precisa estudar, vai ser aprovada. Tudo errado. A gente chega hoje, o jovem com 18 anos é semi-analfabeto, é a realidade que a gente via no quartel. Quando o garoto lá ia fazer o curso, lá, a provinha lá, para ver se ele estava apto para poder fazer o curso de cabo, você pegava a redação, Tudo errado. você não entendia o que o cara estava querendo falar. Nossa. Você não entendia. Às vezes ele até escrevia, mas quando você terminava de ler o texto, eu falei assim, eu não entendi o sentido. Não tinha concordância nenhuma. Ele começou falando uma coisa, falou de outra, afinal, qual é o assunto da carta? Isso eu vejo nas redes sociais. Então, Você vai ler comentários, não tem vírgula, não tem acentuação, não tem nada, a pessoa não sabe escrever. aí você pega esse cara, né, mal formado, né, chega aos 18 anos, criou-se a cultura da faculdade, né, então, FIES, não sei o quê, bota todo mundo na faculdade. Aí você vê as faculdades com nível muito baixo, esse profissional chega depois no mercado, não tem como produzir, não tem como trabalhar. Aí é aquele negócio, a gente não desmerecendo o motorista de aplicativo, mas está cheio de advogado dirigindo aplicativo, cheio de engenheiro dirigindo de aplicativo, tem alguma coisa errada. Você vai na construção civil hoje, é mais difícil você contratar um pedreiro do que contratar um engenheiro. Então a gente criou uma situação muito atípica aqui no Brasil. Então não existe esperança. Então o jovem começa a ver o irmão que fez engenharia desempregado dirigindo Uber. É verdade. Aí ele olha para o lado, vê o bandido. O traficante, cheio do dinheiro. Tal. É lógico. Na cabeça, quando a gente olha, né, a gente cresce, a criança olha lá um empresário, olha alguma coisa, eu quero ser rico que nem ele. Aí você vai na comunidade, qual é a referência de sucesso que a criança tem? Aí a gente mostra que o crime compensa, que as penas são brandas, que a oportunidade que ele tem de crescer aí para ir para o crime. Fazendo certo, ele não tem a oportunidade. Fazendo certo, a oportunidade dele é pequena. Então, se a gente não começar a mudar também a estrutura social, a gente não vai conseguir corrigir a segurança pública. E a gente vai continuar enxugando gelo. A base é a educação, não tem jeito. A base é a educação. Só para ter uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo efetua aí algo em torno de 300 a 400 prisões por dia, tá? De flagrante. É alto pra caramba. Isso no estado de São Paulo. Se a gente for pegar esse pessoal preso, né, e fizer uma distribuição, pegar aquele cara que nunca fez nada, nunca foi preso, é metade. A outra metade é o cara que foi preso ontem, foi para audiência de custódia e foi solto. É isso que eu acho absurdo. É o cara que tem um mandado de prisão expedido, mas que a polícia ainda não tinha conseguido pegar. É o cara que já foi preso, está cumprindo pena, mas aproveitou a saidinha para cometer um crime, não voltou. Então, a gente cria uma situação em que metade do trabalho da polícia é trabalho que já foi feito. Então, a gente fica fazendo... É retrabalho. E aí, a gente não tem como, não tem como dizer que o nosso país leva a sério o crime. Não leva. Não é normal isso. Saidinha de preso, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Olha, há um tempo atrás, eu comecei a mostrar alguns modelos de presídio, né? E nós temos, salvo outro juízo, em Atibaia, tem um presídio privado. Esse presídio privado, a forma de trabalho lá, os presos, eles ficam lá dentro, existem espaços, né, que são cedidos para empresas. Então, por exemplo, a empresa que tem uma confecção, uma empresa de confecção de roupas, ela entra, contrata o presídio fornece a mão de obra de forma terceirizada, que é o preso. Entendi. E qual é a contrapartida? A empresa ensina o preso a costurar, a operar a máquina, a fazer o negócio. Ela paga para o presídio, que
Obviamente, parte desse valor que fica para o presídio já vai custear uma parte do gasto que eu teria com o preso, porque hoje é a gente que paga. Sensacional. E ainda tem o seguinte, além de eu estar ensinando o preso uma profissão, estou dando oportunidade de trabalho, ele está tendo a remissão de pena, porque a lei de execuções penais dá remissão de pena por dia trabalhado. Ele aprendeu uma profissão e uma parte desse dinheiro, do trabalho dele, vai sendo depositado num fundo para ele. Então, na hora que esse cara sai da cadeia, ele aprendeu uma profissão, um ofício, então ele tem condições de trabalhar. Ele não sai com uma mão na frente e outra atrás, porque parte do dinheiro que foi pago pelo trabalho dele realmente ficou para ele. Então ele sai realmente ressocializado. Coisa que não acontece hoje. A gente coloca o cara dentro do presídio, cheio de gente, apinhado de gente. Primeira coisa que o cara vai fazer é achar uma facção para fazer parte. Com gente muito pior do que ele. Exatamente. Só piora. Então, se a gente não mudar a forma como a gente trata a segurança pública, e aí não só os aspectos penais, né, a execução penal, os presídios mesmo, o nosso sistema prisional, a gente não mudar a legislação, mas antes de tudo a gente não criar oportunidades, né, para que torne-se menos interessante o jovem entrar no mundo do crime, a gente não vai conseguir mudar isso. É uma realidade, isso é um problema muito sério. E somado à base, como você falou, que é a educação. Essa educação não dá, é a base de qualquer sociedade que está evoluída. A gente vê, da década de 80 para cá, né, a gente falava, né, a questão da família, né? Pô, eu me lembro, minha mãe era professora, né, ela dava aula de manhã, de tarde, de noite, né, se aposentou como professora, como diretora do Estado, eu estudava meio período, eu ficava em casa fazendo meu trabalho, né, minha lição de casa, mas na hora do almoço, antes de eu ir para a escola, minha mãe passava lá para almoçar entre o expediente da tarde e da manhã. Ela passava em casa, acompanhava, verificava a minha lição, almoçava comigo e me levava para a escola. Então, assim, a participação da família era diferente. Hoje a gente não tem mais isso. A situação econômica é ruim, então o pessoal trabalha alucinadamente. A gente vive hoje na cidade de São Paulo, um cidadão que mora lá na cidade de Tiradentes, e vai trabalhar no centro de São Paulo, esse cara vai se deslocar 40 quilômetros. É verdade. Ele leva 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ainda trabalha mais 8, 9 horas, pegando o horário de almoço. Então esse cara passa o quê? Perde muito tempo se deslocando. Passa 13 horas fora de casa. Como é que esse cara vai cuidar da família? E aí, quem é que cuida da família? A mãe. A escola doutrinadora. Ou a própria comunidade. Ou a própria comunidade. É por isso que a gente está vivendo. A gente não cria situações hoje para fortalecer os laços familiares. E enquanto a gente não tiver a família estruturada, a gente vai continuar tendo problema. É uma realidade. Isso é algo que a gente vê que é um grande problema e realmente precisa focar nessa parte familiar, educação e melhorar as estruturas também. Escolas cívico-militares. Olha, o melhor modelo que existe hoje. Tá? Por quê? Não porque é militar, tá? Mas porque traz uma coisa que se perdeu dentro da escola há muito tempo, que é o senso de disciplina. Então, o jovem indisciplinado, né, e quando eu falo disciplina, não é disciplina militar propriamente dito, mas é o jovem disciplinado que ele sabe que ele tem que estar na sala de aula naquele horário, ele vai estar, que o professor, ele tem que respeitar o professor, porque o professor dentro da sala de aula é autoridade, né? Ele tem que ter a responsabilidade de fazer a própria lição, de pegar o próprio material. Aí, não existe mais disciplina nas escolas. O que acontece nas escolas cívico-militares? Existe disciplina. Além de disciplina, se desenvolve a meritocracia nos colégios. Então, você estimula o jovem a competir um com o outro. Não naquela competição sangrenta, né? Não é para ninguém se matar, né? É saudável. Eu vou quebrar o seu lápis para você não conseguir fazer a prova para eu ter nota melhor que a sua. Não, a competição é saudável. E a competição é do tipo, poxa, se eu posso te ajudar a melhorar, eu vou te ajudar a melhorar. Então é isso que falta hoje, esse senso que a gente está faltando na escola e que as escolas cívico-militares, os colégios militares, se a gente for pegar o modelo dos colégios militares do Exército, é isso que acontece. O jovem é estimulado a estudar, é estimulado a fazer atividade física, que é outra situação. A gente pega hoje, as escolas são depósitos de criança, né? Exato. Os professores não dão aula. Muita criança vai lá para comer. E até tem professores que dão lá para doutrinar, né? Estão lá para doutrinar. Lado negativo. Exatamente. E aí o que acontece? Se a escola fosse um ambiente mais saudável, a gente teria soluções assim gigantescas para tudo, né?
Porque se eu tivesse uma escola bem estruturada, em que o jovem aprendesse disciplina, ele ia ser um cidadão disciplinado. É um cidadão que ele faz a coisa que é certa, porque é certa, não é porque alguém está olhando. É a disciplina consciente. Ele se esforça porque ele quer ter um resultado melhor. Eu mostro para ele que existe mérito no trabalho dele, no estudo dele. Então ele quer estudar. Eu faço uma atividade física com ele. Se ele faz atividade física, ele se desenvolve fisicamente melhor. Ele fica mais saudável. Se eu puder oferecer para esse jovem uma alimentação de boa qualidade, eu vou fazer com que ele tenha os nutrientes necessários para se desenvolver e que ele não fique doente. Melhora tudo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou investindo na educação. Eu já estou ganhando na segurança pública, porque esse jovem, tendo outro padrão de esperança, ele não vai querer ir para o crime. Eu estou melhorando a saúde, porque é muito mais barato você prevenir do que você corrigir. Com certeza. Você cria... A gente fala hoje da questão do problema de drogas, né? A gente investe muito em repressão da droga. E investe muito pouco na prevenção. Aquela conscientização da criança de que, pô, não usa droga, você pode ficar viciado, isso vai te fazer mal. Ninguém fala mais isso para a criança. Muito pelo contrário. Né? Agora o STF definiu que até 40 gramas de maconha... Eu ia chegar nesse ponto aí. Não, e o pior de tudo é que assim, pô, eu não fumo, né? Nunca tive a percepção, nunca tive a noção do que era 40 gramas de maconha. É coisa pra caramba. Pô, depois que eu olhei, eu vi lá conversando com o delegado no dia que eu prendi os caras que roubaram o meu filho. Pô, eles pegaram, tava com uma trouxinha desse tamanho assim. Aí eu falei assim, tem quantos gramas aí, doutor? Deve ter uns 4 gramas, 3 gramas. Eu olhei, porra, 3 gramas. Aí eu falei, pô, o cara dá pra pegar um pacote, cara, do tamanho do pacote de café. O Siqueira lá, do apresentador, ele simulou. Nossa, é um chumaço de cigarro. Não, ele vai dizer que aquilo é para consumo próprio? Não tem como, Meu, não tráfico dá, de drogas. não dá, é tráfico de drogas, pô. Porque acho que se um cara fuma 40 gramas de maconha num dia, morre. tá carregando, meu, pô. Não dá, é impossível. Não, eu pegar um maço de cigarro normal, quanto é que pesa um maço de cigarro? Com 20 cigarros. Não tem. E ainda tem o filtro, tem o papel, tem a embalagem que a gente vai colocar, pô, não dá 40 gramas. Não, assim, tá tudo errado. Na minha opinião, pô, eles... Não faz sentido nenhum. Você pode transportar 40 gramas, mas é proibido vender. Então, assim, se fosse a ideia de legalizar esse negócio, já não seria dessa maneira também. Que não é. Não é. Não, mas olha só. Olha como a gente abre a porta pro crime. Né? O cara pode transportar 40 gramas. Né? Quantos baseados dá 40 gramas? Uma porrada. Se colocar, sei lá, que seja 1 grama, também não sei, mas não sei. dá 40, dá já 40. É demais, né? O cara sai, vende 2 aqui, 2 ali, 2 lá, e volta para pegar mais 40 gramas, estão guardados dentro de casa. Fracionado. Fracionou. Sai sempre com 40. O cara sai com 40 gramas e vai continuar vendendo. Ou seja, de uma forma indireta, eu acabei de legalizar o comércio. É verdade. Então, assim, e detalhe, a gente vê como a coisa é errada, né? Se a gente perguntar para a população na rua, você é a favor da liberação da droga? A esmagadora maioria não é. Não é. A esmagadora maioria não é. Apesar de você ter as mobilizações, né, marcha da maconha, não sei o que e tal, mas a grande maioria da população não é a favor da liberação de droga. Com certeza não. E essa galera aí é minoria, só que a minoria faz muito barulho. Faz muito barulho. Mas é aquilo que eu falei, se a gente pegar, né, uma projeção de criminosos no Brasil, 1% da população, pô, já é uma população bandida. Exato. Né? Se a gente for olhar, tem muito país que não tem isso de população. É verdade, né? É um absurdo. Mais de 1 milhão de pessoas. A gente tem muito criminoso no Brasil? Tem. É porque é vantajoso ser criminoso. É. E a coisa não fica nisso. Esse 1% aterroriza os outros 99%. É uma realidade. As pessoas têm medo de sair na rua porque têm medo de ser assaltada. E aí, às vezes eu falo, né? Eu falo muito pro meu filho. Meu filho fala assim, rapaz, eu vou sair, vou encontrar com os meus amigos ali na pracinha. Eu, porra, filho, não fica dando mole. Porque a gente sabe. Sim, é perigoso. Não, e assim, eu sou bem mais velho, então mais difícil, né? O bandido, ele procura o jovem, né? Que é mais fácil. Mas eu sou mais velho, então o cara olha pra mim e o cara já é mais safo, já é mais malandro. Pra eu poder abordar não é a mesma coisa. Eu ando armado. Eu não fico dando mole. Pô, porque eu não vou ficar sentado numa pracinha batendo papo. Mas isso é da juventude. Bom, quando eu era jovem também,
Pô, eu ficava na rua, né? Não tinha esse risco. E Não. hoje eles querem essa liberdade, mas não pode ter, porque tá cercado por bandidos. Mas é justamente isso. Na nossa época, Era quando a tranquilo. gente tinha 20 anos, quando a gente tinha 15 anos, 10 anos, pô, eu jogava bola na rua. Numa boa. Jogava bola na rua. Né? Então, poxa, hoje não dá mais. Hoje não dá. A realidade é outra. Mas vamos lá. Pô, eu nasci em 77. Então eu sou a criança dos anos 80. É verdade. Aquilo que eu falei. Quando que começou a degringolar a coisa? Nos anos 80. Quando a gente chegou nos anos 90, que eu estava lá com meus 20 e poucos anos, a coisa era outra. Já estava ficando diferente. Quando meu filho mais velho nasceu em 2001. A coisa já estava pior. Hoje, que ele tem a idade que eu tinha na década de 90, a gente está vivendo essa situação. Não dá, não é a mesma Não é a realidade. mesma realidade. E isso vai continuar piorando, a menos que a gente dê um freio. Precisa, Freio. Precisa frear. E aquilo que eu estava falando. O freio não é só polícia na rua, não é só mais prisão, não é só... Se a gente não criar, né, se a gente não buscar de volta lá naquela criançada, passar os valores de antigamente, né, não digo valores de antigamente, mas os valores morais mesmo, né, o senso de pertencimento da comunidade, se você pertencer a um grupo, o respeito ao próximo. E quando eu falo respeito ao próximo, né, todo mundo fala assim, não, mas a gente precisa fazer um trabalho para evitar racismo, para evitar não sei o quê. A gente não precisa. Sabe por que não precisa? Porque basta a gente ensinar a criança a respeitar o outro. O ser humano. Não interessa se ele é preto, se ele é branco, se é japonês, não interessa. É um ser humano, está ali do lado. Se você ensinar esse respeito ao ser humano, acabou o problema. Não precisa ter diferença. Não precisa ter diferença. E um negócio que eu falo assim, se você pegar um grupo de crianças, né, de etnias diferentes, pegar um índiozinho, uma criança negra, agora você vê, a gente tem que tomar cuidado, uma criança negra, uma criança preta, né, porque antigamente você falava preto era racismo, agora você fala negro é racismo. Eu já não entendo mais nada. Não, eu falo do meu jeito. Exatamente, tem que tomar cuidado com o que fala, porque você pode ser mal interpretado. Mas se você colocar uma criança de várias etnias ali, as crianças vão sentar, vão brincar, vão dividir o biscoito, vão... Não tem nada. Não tem nada. É tudo normal. Quem ensina as crianças a discriminarem é a gente, é o adulto. É verdade, essa é a coisa do É o adulto. Então, assim, a gente precisa deixar a criança crescer e se desenvolver, sabendo que o coleguinha é igual. Aprendendo a respeitar que o coleguinha está com a caneta dele, a caneta é dele. Eu não vou pegar a caneta dele. E se ele tem uma caneta mais bonita do que a minha, se ele está com um celular melhor do que o meu, é porque o pai dele talvez tenha tido uma oportunidade que o meu não teve, trabalhou mais, estudou mais. A gente não tem como saber, mas a gente E tá tudo passar a certo. respeitar e tá tudo certo. Normal. E tá tudo certo. E você não ter vergonha daquilo que você tem. Exato. Ter orgulho de quem você é e não ter vergonha e nem ciúmes do que o outro é. É a base. É a base. Tem que fortalecer a base. Se a gente fizer isso com a criança, a gente resolve 90% dos problemas. Exato. O que eu vejo assim, um grande problema hoje é que você tem a maturação ali, né? Eu já conversei com alguns especialistas que eles falam que até os 9 anos a criança cria o caráter. Só que depois dessa faixa, ela entra no estado de rebeldia, né? Na adolescência e tudo mais, que ela vai contra o pai dela, ela quer conflitar, quer testar o mundo e tudo mais. E hoje a gente vê que as universidades públicas, por exemplo, você tem um monte de professores militantes que eles querem doutrinar todo mundo que está lá dentro. Teve uma matéria esses dias aí, a menina entrou para medicina na faculdade pública aqui em São Paulo, e ela saiu outra pessoa, parece que ela usou drogas por 50 anos, destruiu a menina. Então, assim, precisa ter uma política séria nisso, para que não aconteça doutrinações compulsórias, né, como está acontecendo hoje. Hoje tem aluno que não pode assistir se ele for de um lado político. E olha só, a gente fala, né, a grande solução do Brasil começa na educação. Tá? Todas as outras soluções são paliativas. Todas as outras soluções são paliativas. Qualquer coisa que eu faça hoje, vou melhorar a segurança pública, é um paliativo. Sim. Porque se eu não resolver o problema na origem, eu vou estar sempre enxugando gelo. É verdade. Também não posso parar de enxugar, porque senão vai... Não, e desengringola de uma vez, já era. Mas aí a gente fala, não, mas porque, o que você vai fazer para resolver a segurança pública? Eu falo assim, me dá 20 anos de mandato. Por que 20 anos de mandato? Porque eu vou pegar a criança agora, tá? Essa geração que está agora na escolinha, que está se alfabetizando, vamos iniciar um trabalho adequado com essas crianças, vai levar um tempo para a gente adequar a escola, formar o professor, preparar, moldar o que a gente precisa, né? Talvez leve uns 5 anos para isso, né? De trabalho sério.
Aí eu vou pegar essa criança que está nessa fase de alfabetização e vou acompanhar ela até ela terminar a faculdade. Aí eu vou entregar para a sociedade um cidadão consciente, com valores, patriota, querendo fazer o que é certo, bem informado, produtivo. Aí eu vou começar a colher fruto. Só que aí entra o problema da política, né? Nós temos um mandato de 4 anos. Não dá tempo. Aí o que acontece? Você começa a fazer um trabalho excepcional agora, né? Faz a escola, muda tudo. Tivemos propostas boas aí no meio do caminho. Se a gente for olhar para trás, a gente não vai dizer que está tudo errado. Não. Em alguns pontos, um ou outro foi acertando. Sim. Mas esses acertos continuaram? Não. A primeira coisa que o político faz é pegar, não, é do outro, eu vou parar, não vou fazer. Isso é um absurdo, né? De uma estupidez total. Não, a gente tem Coisa que... boa mantém. Coisa boa mantém. Tá dando certo? Pô, deu resultado? Eu posso aprimorar aquilo ali? Tudo bem, se eu puder aprimorar, vamos aprimorar. Mas não vou abandonar porque não fui eu que fiz. Não tem cabimento. Mas a gente tem muito disso. É verdade. Muito disso. A gente tem muito político hoje que está mais preocupado com o que ele vai fazer, se ele vai ficar famoso, né, do que realmente melhorar o Brasil. Quer dizer, não se pensa Brasil, não se pensa no país, não se pensa no bem comum, não se pensa nas pessoas. Se pensa no que eu vou fazer, no que eu vou ganhar. E essa não é a realidade, isso não pode ser o objetivo. Eu até participei esses dias num podcast junto com a nossa candidata a vice, Antônia de Jesus, que também é militar, né? E a gente, conversando, né, lembramos ali de uma frase do Gandhi, né, de que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma coisa que a gente traz muito dentro do quartel. Até quando você perguntou sobre essa questão dos militares estarem saindo para a campanha, a gente passou a vida inteira servindo. A gente se submete a determinadas privações, pode ser transferido para qualquer lugar do país, corre risco de vida, muitas vezes a esposa não pode trabalhar, os filhos vivem longe da família. Então, a gente se submete a um tipo de profissão diferenciada. Sim. Por quê? Porque o nosso trabalho é nobre. Nós estamos lá para defender o nosso país. É verdade. Defesa né? da pátria. Defesa da pátria. E não é qualquer um que faz isso. Verdade. E aí é que a gente passa, poxa, eu passo a vida inteira servindo. E aí eu vejo político se servindo. Aí eu acho errado. Aí eu falo assim, poxa, eu quero servir mais. Eu vejo assim, ao longo da minha vida no quartel, eu acho que eu consegui mudar a vida de algumas pessoas. Né? Consegui ajudar um ou outro, consegui facilitar, orientar, consegui muitas vezes até ajudar realmente, consegui um curso para um soldado meu, consegui uma formação melhor para outro militar, ajudei ele no momento que ele estava precisando da família, e eu fico muito feliz com isso. Hoje, quando eu olho para trás e eu vejo assim, poxa, consegui aquele garoto. Tem um exemplo, um soldado meu, que hoje não é mais soldado, mas ele fotografava, ele era o nosso fotógrafo, né, na comunicação social. E eu consegui para ele um curso de técnico de audiovisuais. Legal. No Senac. Pô, tinha que trabalhar no horário, tinha aula que era no horário do quartel, tal. Fui lá, conversei com o comandante na época, a gente conseguiu colocar ele para fazer o curso. Ele passou o tempo todo dele no quartel, como nosso fotógrafo, fazendo um trabalho excepcional. Tá? As fotografias daquele período que ele era o fotógrafo do quartel, acho que são as melhores fotografias do nosso histórico. Né? Hoje, ele trabalha como videomaker, é fotógrafo profissional, e ele vive disso. Faz um puta de um trabalho. Legal. Então, assim, quando você olha isso, fala, lá atrás, a gente investiu na formação dele, mudou a vida dele. Então, assim, quando a gente começa a ver esses casos, e a gente percebe que deu para fazer isso, deu para fazer isso porque eu sou coronel do Exército. Deu para fazer isso porque na época eu era major, eu era capitão. Imagina só com um mandato na mão. O que a gente pode fazer? Eu acho que essa é a essência. Né? Exatamente. Se eu conseguir, como coronel, mudar a vida de um, quem sabe como vereador eu vou mudar a vida de 1000. A visão do Pablo, como prefeito, ele vai mudar a vida de 12 milhões. Então, poxa, é você ganhar o poder, não para você se valer desse poder. É para você realmente mudar vidas. É para você botar as coisas no eixo. É para você melhorar a condição da população. E de uma maneira não egoística, né? Porque tem aquele cara que quer fazer um negócio porque ele quer. Não, eu quero que todo mundo me reconheça. Não. O confete, o né? confete. Mas eu vou falar, a coisa mais legal que existe é quando a gente olha para alguma coisa assim, pô, tá dando certo. Ninguém precisa me falar isso para você, mas você para de longe, olha e fala assim... Gratificante, né? Fui eu que fiz. É verdade.
Tá? Tem coisas assim que eu fiz na minha carreira, que eu olho para trás, eu vejo hoje funcionando, às vezes até o resultado obtido foi muito superior àquele que eu estava pensando quando eu comecei a fazer. Mas a gente vê que são coisas que mudou, às vezes estão no exército inteiro, e eu olho assim para isso e falo assim, poxa, eu fico feliz pra caramba. Fui eu que plantei a semente ali atrás. Show. Então isso é muito bom, é muito bom, é satisfatório, é muito gratificante. Então, eu acho que é esse sentimento que a gente tem que levar para a política. O que a gente pode fazer para mudar? Não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Vagabundo está na rua, cometeu crime, tem que prender, tem que processar, tem que condenar, tem que pagar a dívida dele para a sociedade. Mas a gente também tem que ter o olhar humano. Né? O olhar humano, porque a gente tem um ser humano ali. A gente tem um ser humano que está em situação de rua, tem aquele que está em situação de rua porque optou por usar droga. Mas tem aquele cidadão que está em situação de rua, que perdeu o emprego, pela condição, pela situação econômica que está sendo criada hoje pelo governo federal, né? Quer se gastar. Bom, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Essa conta uma hora não vai fechar. Já não está fechando, né? Já não está fechando. É um mega problema. Se a gente for olhar hoje o que a gente tem de dívida pública... Só aumenta. A gente tem o PIB inteiro de dívida quase. E é um negócio que o Brasil vinha no superávit aí de várias... Vinha no superávit. Mas infelizmente é aquele negócio, né? Em vez de a gente criar condições para que a população possa crescer, gerar emprego, o próprio empresário possa gerar emprego, o cara acha, não, é só investimento público que vai fazer. Não é. Investimento público tem que ser pontual. E esses desfalques, eles afetam o setor privado, é o primeiro. Porque o empresário que está vendo o negócio desgringolar, ele vai embora. E é isso que a gente está vendo, isso está afetando a gente hoje, né? Não, e a gente fala assim, né? Hoje, por exemplo, o Tarcísio está com projetos aí de desestatização de empresas, né? De privatização de empresas. Muitas dessas empresas foram criadas no governo militar, né? E tem uma razão delas terem sido criadas naquela época. Um exemplo, na década de 60 a gente não tinha telefone. Então se criou a Embratel, se criaram as empresas telefônicas locais. Pô, quando eu era criança, você, para ter um telefone em casa, você comprava ações da telefônica. Tinha carta que você tinha que ser contemplado. Exatamente, tinha que ser contemplado, você esperava, entrava na fila. Aí, pô, você era um privilegiado porque você tinha um aparelho de telefone na sua casa. Que valia o valor de uma casa. Valia o valor de uma casa. Tinham empresas que comercializavam linha telefônica. Sim, eu lembro disso aí. Eu era pequeno, mas lembro. Agora, por que essa empresa era estatal? Porque o investimento para você conseguir integrar o Brasil inteiro era gigantesco. Exato. Então, só quem tinha condições de fazer esse investimento sem ter lucro era o Estado. A partir do momento que você criou essa estrutura, que a coisa já está funcionando, agora é o seguinte, agora o negócio ele pode ser lucrativo. Passa para a iniciativa privada. Passou para a iniciativa privada. O que a gente tem hoje? Pô, todo mundo tem um aparelho de celular na mão. E um chip com número novo custa R$15. Custa R$15. Não vale nada. Não vale nada. Você vai ter o aparelho celular na mão. E detalhe, hoje o aparelho você tem a linha telefônica, você tem internet, você tem tudo. O que você menos usa, inclusive, é a linha telefônica. É a linha telefônica. Tem 1000 outras funções. Então, aí. exatamente. Então, é assim, eu acho que aquilo que existe de estatal foi criado num determinado momento, porque não existia estrutura privada que pudesse fazer aquele investimento, despender aquele investimento. Mas agora que está funcionando, tem que desestatizar mesmo. O Estado tem que se preocupar com aquilo que é função do Estado. E, basicamente, o que é função do Estado? Segurança, justiça, saúde. Educação e defesa. Tá? Porque segurança pública não dá para privatizar. Né? E a gente tem até um exemplo, um filme de exemplo disso, né? Lembra do Robocop? Lembro. Né? Que era não lembro agora o nome da empresa, mas era a empresa que era responsável pela polícia lá em... Sensacional. E aí não deu certo. Exato, não deu certo. Não deu certo. Então é aquilo mesmo. Não dá para privatizar. Isso é uma coisa que tem que ser feita pelo Estado. A justiça tem que ser feita pelo Estado. Porque senão a gente começa a criar os justiceiros. Não, esquece. Aí não tem neutralidade e imparcialidade mais. E até com relação à justiça, eu acho que a nossa justiça é muito errada. A nossa justiça é muito errada. Eu pergunto, você já votou para juiz? Não. Já votou para promotor? Não. E o STF? Quem STF, indica é o presidente. Presidente. Isso é um absurdo, tá tudo errado. Agora, olha só. Aí você, veja só, quando você vai, por exemplo, para um país que nasceu democrático, né, os Estados Unidos, lá você tem as regiões, né, onde o juiz atua. O juiz julga aquilo que acontece naquela circunscrição dele.
E quem mora naquela circunscrição dele, elege o juiz. Show. Elege o juiz. Por quê? Porque assim eu consigo exercer o controle daquele ente estatal. Hoje, aqui no Brasil, o que acontece? Um cara vai lá, se forma em direito, estuda, decora a lei, passa num concurso e senta na cadeira de juiz. Aí você vê situações assim, né? Minha esposa é advogada, né? Então, algumas vezes eu acompanhei ela e estou estudando direito, então a gente vai ver Show. a audiência, né? E uma juíza, né? Estava lá julgando a situação lá de pensão. Um cara tinha uma empresa, né? Quebrou, perdeu o emprego, né? E ele tinha um salário alto, ele foi pedir redução de pensão, porque a situação econômica dele mudou. O cara estava desempregado. Não tem como ele pagar. O cara estava trabalhando vendendo churros na Praça da Sé. Mal tirava um salário mínimo por ano, por mês. Aí a juíza falou assim, não, qual é a proposta, doutora? Era cliente da minha esposa. Que era cliente da minha esposa quando tinha dinheiro e minha esposa continuou, Sim. mesmo depois que ele quebrou. Aí ela virou e falou assim, a proposta é meio salário mínimo. A juíza virou e falou assim, doutora, tá de sacanagem, né? Meio salário mínimo é o que eu condeno morador de rua. Ô, louco. Aí eu olhei e falei, meu, de onde que essa mulher saiu? Nossa. Aí a minha esposa falou assim, mas doutora, excelência, ele perdeu o emprego, ele teve outro filho. Ela virou assim, pobre não faz filho. Na hora que eu olhei, eu falei assim, meu, tem que pegar essa mulher pela mão, a juíza, e levar lá numa comunidade. Vai a gente falar isso, toma processo, né? Toma processo. É absurdo. Tá lá. Uma outra situação, tem uma juíza que minha esposa teve um caso lá, que uma moça estava saindo de uma loja, ela foi abordada pela gerente da loja, que chamou a segurança, tal, disse que ela tinha mexido, que era para abrir a bolsa dela, fez ela passar uma vergonha na frente de todo mundo. Aí ela entrou com danos morais contra a loja, contra a gerente. A juíza disse que não, que isso não era, isso é mero de sabor. Isso foi a opinião da juíza. Detalhe que a mesma juíza teve uma decisão dela criticada pela Ana Maria Braga. Ela processou a Ana Maria Braga e ganhou 20 mil reais de dano moral. Nossa. Isso porque a Ana Maria Braga nem tinha citado o nome da juíza. Então, assim, esse é o nosso judiciário. Esse é o nosso judiciário. Nós criamos uma casta completamente desconecta da realidade, né? São pessoas que têm um salário altíssimo. Muitas dessas pessoas passaram muito tempo estudando, já vêm de uma família muito boa, não conhecem a realidade, não têm experiência de vida e estão lá para julgar. Exato. E como é que eu avalio isso? Não avalio. Não tem o que fazer. Não, eu sou refém disso. A gente precisa acatar e tá tudo certo. Exatamente. Falando nisso, as censuras que estão rolando hoje. Derrubaram todas as redes sociais do Pablo Marçal. Derrubaram, mas você viu Hoje o quê? derrubaram o Twitter. Mas você viu X, que... Né? Derrubaram o X, não. Que a gente está vivendo uma ditadura no Brasil, isso não tem a menor dúvida. Né? Uma ditadura disfarçada de democracia, mas nós estamos vivendo uma ditadura. A primeira coisa que a gente perdeu é o direito de expressão. E sabe o que eu acho mais interessante? Né? Se a gente pegar lá o livro de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, ele fala, né, que o bem mais importante da população é a liberdade de expressão. Eu não consigo entender como é que o cara que escreveu aquele livro age do jeito que ele age. Não, ele não... Não dá para entender. Nexo Não tem cabimento. Nenhum. Não tem cabimento. Não dá para entender. Então, a gente vive hoje uma ditadura instituída pelo judiciário. A gente vai em cidades pequenas aí, o juiz da cidade decide alguma coisa e impõe o executivo a fazer alguma outra coisa. Então, a gente tem um judiciário hoje que se miscue na esfera do executivo, na esfera do legislativo, dá pitaco em todo mundo. Então, cadê aquele sistema de pesos e contrapesos que a gente fala? Não, hoje não existe. Não existe. Não existe. Não existe. E aí entra numa outra situação. Quem tem poder para mudar isso? O nosso legislativo. Só que quando você chega lá no legislativo, quem é o cara que vai levantar da cadeira e falar assim, pô, vamos parar com essa bagunça. Exato. Vamos botar ordem no galinheiro. Aí ele tem um processo lá no STF, o processo sai, ele podia até ser inocente, mas aquele processo ele vai ser condenado. Não, é moeda de troca deles. É a moeda de troca. Então eles mantêm o judiciário como refém, o legislativo como refém, muitas vezes o executivo também, e eles mandam do jeito que querem. Não, tá fazendo tudo. Estão fazendo tudo. Ele condena sem julgar, ele derruba, impõe censura, faz o que bem entender. Um monte de gente fugindo do Brasil, indo embora. E a situação... A gente vê a Venezuela. A gente tem a Operação Acolhida acontecendo lá no norte do país para acolher os nossos irmãos venezuelanos que são refugiados. Estão fugindo do regime de Maduro. Porque não está dando mais certo. Nunca deu. Não, tem um soldado
um cabo, né, que trabalhava comigo, que foi para essa Operação Acolhida. Ele voltou da Operação Acolhida, chegou para mim, coronel, olha só. Meu, ele tava com um bolo de dinheiro, que você não dava para fechar a mão. Olha isso daqui, ó. Tudo dinheiro venezuelano. Eu falei, quanto é que vale esse bolo de dinheiro? Ele, R$2. Eu falei, porra, tá brincando comigo. Vale nada. Aqui, ó. Aqui tem mais de um salário mínimo, tem uns 10 salários mínimos. Vale R$2. É um absurdo. Aí não dá pra gente esperar. Acabou o país. E é assim, só que o governo tá bem. O governo tá bem por quê? Porque tá em cima dos petrodólares ali, né? Ele mantém tudo para ele. Mantém tudo para ele. Não tem jeito. E era um país extremamente rico. Era um país extremamente rico. Em 2008, quando eu estava fazendo o curso de aperfeiçoamento, eu fiz o curso com um capitão venezuelano. Pô, a gente conversava com ele lá, a Venezuela era um espetáculo, né? Tava bem pra caramba. Né? Tudo que ele falava, a gente falou, pô, todo mundo pensava, pô, queria morar na Venezuela, né? E hoje ninguém mais quer morar na Venezuela. A Venezuela tá fugindo pro Brasil. Esquece. Ninguém vai pra Venezuela. Então, isso, Venezuela, Cuba. Venezuela, Cuba, todos os países de esquerda, Esquece. Nicarágua, pô, tá tudo, todo mundo fugindo. Não dá certo. Eu nunca vi um americano tentando atravessar a nado até Cuba. Esquece. Agora, Cuba, você vê o cara, pô, Tempo o cara vou todo. nadando. Com Pô, certeza. porque o desespero que eles têm de sair de lá. Exato. É isso que eu não entendo. E é complicado. É comprovadamente não deu certo. Tudo bem você ter uma ideologia, é o que eu penso, ter uma ideologia de beneficiar, tentar a igualdade e tudo mais, vai contra o que eu penso, mas é normal, cada um pensa de um jeito e tudo mais, a gente respeita. Agora, querer impor um estado de ditadura igual está acontecendo hoje, isso aí está totalmente errado. Não, é óbvio que não vai dar certo. É o que a gente vê. A gente vive uma ditadura diferente no Brasil, né? Porque em outros países a ditadura veio pelas armas, né? Aqui não. Aqui a ditadura veio pela educação. Foi sendo ensinado, né? A gente foi ensinando o homem a não se preocupar mais tanto com a família, né? Aquela questão de ser o provedor, de você brigar, de se colocar à frente do teu filho, à frente da tua esposa. Não, hoje tem cara que se esconde atrás da mulher. Né? Aí a gente fala, não, é porque é igualdade dos sexos. Não. Eu acho assim, a mulher ela pode ser tão inteligente quanto o homem. Mas, né, qualquer criança estudando biologia sabe que o homem tem uma formação hormonal completamente diferente, consequentemente ele é mais forte. Sim. Não que uma mulher não possa se tornar forte? Pode se tornar. Se ela for começar a marombar, levantar peso, vai ficar muito mais forte do que eu. Não, mas biologicamente ela não é mais forte. Biologicamente, né, se a gente for analisar pela característica biológica de homem e mulher, o homem tem possibilidade de ser muito mais forte do que a mulher. Exato. E assim, só que essa tentativa de se igualar a tudo, não, é igualdade. Acho assim, a parte da igualdade, por exemplo, a mulher, o homem é diretor do Banco X, a mulher vai ser diretor do Banco X, a igualdade tem que estar aí. É a mesma coisa, tá tudo certo, é o mesmo poder, o mesmo cargo, tudo bem. Exatamente. Agora, mesma remuneração. Nenhuma feminista quer ir pra guerra, né? Nenhuma feminista quer ir pra guerra. Então é igualdade, vai lá. E tem algumas coisas que a gente precisa falar também sobre igualdade, né? Igualdade, por exemplo, por que existe uma razão, né? Uma justificativa para a mulher durante muitos anos estar ganhando menos do que o homem. Tá? Por quê? Porque a mulher engravida. Se a minha funcionária engravidar, ela vai passar 6 meses de licença maternidade. É verdade. Durante 6 meses eu não tenho funcionário, eu vou ter que me virar com outro. Exato. Eu, empresário. Agora, não, mas é justo. Eu concordo, é justo. Eu acho até que 6 meses é pouco. Eu acho que tinha que ter 1 ano para cuidar da criança, para dar tempo da criança realmente começar a se formar, É verdade. ela cuidar, se estruturar, amamentar, a criança poder ter saúde. Então, acho que tinha que ter 1 ano. Mas o pai também. É verdade. O dia que a gente der para o pai o mesmo direito que a gente dá para a mãe, o homem começou a ficar caro também que nem a mulher. Então, Exato. o salário vai ficar igual. Não tem mais razão para discriminar. Entendeu? Enquanto a gente cria diferenças, a gente cria discriminação. Exato. A gente fala de cota em universidade. Por que eu tenho que dar cota? Não, porque eu estou pagando uma dívida histórica. Tá, vamos lá. Quantos escravos você teve na sua vida? Também não tive nenhum. Nunca. E se olhar para trás, a minha família nunca foi rica. Então acho que minha família nunca teve escravo. E se olhar bem pra trás, capaz de ter Se olhar bem para trás, na nossa família. eu tenho escravo na nossa família. Exato. Então, poxa, é complicado. Só porque eu sou mais claro? Mas beleza. Então, vamos falar a verdade.
Se a gente começar a dar educação para todo mundo de manhã, eu não preciso, na infância, eu não vou precisar criar uma diferença lá na frente. E aí, assim, eu tenho, óbvio, vários amigos negros, mas são contra a cota, porque não faz sentido nenhum. É uma própria discriminação. Eu vou te contar, hoje os concursos militares têm cota. Tá? Até isso foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal que exigiu que os concursos militares tivessem cota racial porque a gente não existia cota racial nos concursos. E pô, quando eu entrei não existia cota. Né? Eu tenho um amigo meu, da minha turma, carioca, negão mesmo. Quando saiu essa história da cota, a gente estava na mesa, assim, almoçando, né? E ele, porra, agora eu me ferrei. Falei, por quê? Estudei pra caramba pra entrar nesse negócio, agora vou olhar pra mim, primeira coisa que eu vou olhar é falar assim, ó o cotista ali. Perdeu o mérito. Perdeu o mérito. Então, assim, a gente percebe que isso não é uma coisa, não é uma afirmação positiva. Não é bom, é negativo. Exato. A gente está criando uma cultura de que o negro pode menos do que o branco. Pelo contrário, não precisa de cota. Ele vai estudar igual, ele Estuda vai igual. passar igual. Estuda igual. Aí a gente fala assim, não, mas é porque o branco, né? Pô, vai no Heliópolis. Vai no Heliópolis. Cheio de branco lá. Não tem nada a ver com a escola. Isso aí é Então, uma... pô, tá tendo a mesma absurdo. oportunidade, estudando na mesma escola pública. Na mesma escola pública ruim. Depois vai para lá. Exato. Agora, quando você tem uma cota para a escola pública, que existe, é o reconhecimento do quê? Reconhecimento de que eu, enquanto Estado, estou dando uma educação porcaria para o meu cidadão. Exato. Então a Tá gente. errado, Tá tudo errado. Tá tudo errado. E assim, os nossos políticos são réu confessos, né? São réu confessos. É um absurdo, a gente tá bem complicado, hein? Mas a ideia é essa, mudar, né? Vamos mudar São Paulo. Vamos começar por aqui. Exatamente. Maior cidade do Brasil. E deixar seu contato também com o pessoal aí, suas redes sociais. Tem até um negócio legal lá no seu site, né? Tem o meu site. Quem quiser conhecer mais a fundo. E vale a pena. Vamos lá. Vamos novamente começar por São Paulo. Começar por São Paulo. A gente precisa começar por algum lugar. Não dá para você corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente começar por São Paulo, com ações que venham resolver os problemas da cidade de São Paulo, que são os problemas mais complicados do país, né, a gente vai conseguir achar soluções que vão ser aplicáveis para o resto do país. Boa. Bom, agradeço a sua participação. Espero que o nosso público consiga ter conhecido um pouquinho mais você. Que isso some e agregue, né? A gente abriu agora aqui o especial Eleições, para que vocês conheçam, né, os candidatos um pouco mais a fundo. Não só a parte aí de, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas a parte humana de cada um, que é muito importante. A gente vai votar em pessoas, né, que vão representar a gente. E não máquinas que só vão fazer aquilo que tá programado ali. Então, a ideia é essa. Agradeço muito sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tá podendo falar um pouquinho para as pessoas aí como é que eu penso, quem sou eu, né? Porque a gente, é óbvio, né? A gente pode não concordar com tudo, com ninguém. Eu falo até, sou casado há 24 anos com a mesma mulher e até hoje a gente discorda de algumas coisas. Normal. Então, se no casamento não dá certo, com certeza na política a gente não vai conseguir concordar com tudo. Mas é importante que a gente veja como é que a pessoa pensa, porque lá na frente essa forma de pensar vai balizar a ação que vai ser tomada para resolver o problema da minha família. Exato. E é uma coisa que eu li também esses dias. Escreveram assim, eu criei uma playlist no Spotify e às vezes eu pulo uma música. Quer dizer que a minha própria opinião eu não concordo com ela às vezes. E é bem isso. E assim, o que vale é o conhecimento. A gente tem que interagir, conhecer, para votar com consciência, que é isso que falta para a população e para o Brasil inteiro, né? Eu queria deixar um recado pro pessoal. Tem Fica à muita gente está pensando que não vai levantar para votar naquele domingo, dia 6 de outubro. Eu espero que seja um dia bonito, um dia agradável, fácil de levantar, para todo mundo levantar e ir lá apertar o número na urna. E as pessoas muitas vezes não têm noção da importância desse ato. Tá? Não tem noção da importância desse ato. Eu, uma vez em campanha na rua, estava na feira, né? Abordei um cidadão, né, para entregar um santinho, e ele falou assim, pô, me dá R$100 que eu voto em você. E eu perguntei para ele, falei assim, pô, seu voto vale só R$100? Porque R$100 hoje, ele vai lá, vai fazer um churrasco, vai tomar
a cervejinha. Rapidinho. Acaba rapidinho. Mas ele vai passar 4 anos se ferrando, pastando, sofrendo, porque ele colocou um mau político lá na Câmara, colocou na Prefeitura. Se ele colocar um corrupto, ele vai ser roubado. Sim. Se ele colocar um incompetente, ele vai ser mal administrado. Então, precisa pensar em quem tem bons valores, quem tem boas propostas, quem tem capacidade para estar lá, porque não é qualquer um que tem capacidade de estar decidindo o meu futuro. Exatamente. E assim, até também, uma vez eu vi uma foto de uma família na Venezuela, bem, numa boa, saudáveis, e recentemente a mesma família no meio do lixo. E é isso. É isso. Se você não cuidar da política, o nosso país vai se perder. E isso não pode acontecer. Então, votar com consciência é o mínimo. Pesquise sobre o candidato, veja o que ele fez, o que ele faz, conduta dele na vida social dele, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, de não colocar alguém que vai roubar, que vai fazer coisas horríveis e que vai repercutir em você e na sua família diretamente, porque a política está diretamente ligada a gente. E se a pessoa não conhece o candidato, tem uma ferramenta muito legal na internet chamada Google. É só Exato. digitar o nome do cara ali, vai aparecer na vida inteira. Parece tudo. Hoje em dia não dá para se esconder mais. Não dá mais para se esconder. Então a gente tem condições de conhecer o nosso candidato, ver o que ele pensa. A gente hoje nas redes sociais, a gente fala muito sobre a nossa maneira de pensar, o que a gente acha que tem que ser feito. É uma forma de vocês conhecerem a gente também. Então vão lá na rede social, vai lá no meu Instagram, Coronel Costa e Silva, no meu Facebook, Coronel Costa e Silva, no meu Twitter, vai ver lá o que eu tuitei, vai ver o que eu postei, os vídeos que eu fiz, as entrevistas onde eu participei, para saber o que eu penso. Que só assim você vai ter certeza de que o seu voto, para mim, vai ser um bom voto. Exato. É fundamental. Tem que ser feito isso. Isso tem que se tornar uma cultura, uma prática de todo cidadão. Não votar por votar ali. Já vi gente entrando na escola para votar, pegar do chão porque não sabia em quem ia votar e não sabe nem quem é. E Absurdo. Aí eu vou te falar, quem acaba ganhando o voto desse cidadão, justamente aquele cara que gastou dinheiro com papel, sujou a rua, Sujou a rua. E fez propaganda ilegal. Exato. Porque é o que eles chamam de cobertura, né? Forração. Sair deixando o chão forrado de santinho para pegar justamente esse cidadão que chega lá na hora. Não, tudo errado. Poxa. Não dá. E aí depois que você se lasca, vai cobrar de quem, né? Então, sim, essa é a ideia. Vota consciente e cobra depois. Porque entrou no cargo, tá lá, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas darem certo. E não esquece de em quem você votou. Porque daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, você vai estar vivendo algum problema e você não sabe de quem cobrar. Fala assim, eu não lembro em quem que eu votei. E tem muita gente que não lembra em quem votou. É, verdade. Tem muita gente que não lembra em quem votou. Eu, graças a Deus, eu lembro todo mundo em quem eu votei. Eu também. Eu levo a sério esse negócio de votar aí, porque não dá. É um país, é a minha família, é a minha vida, eu vivo aqui, então tudo envolve isso. Não dá pra deixar a Deus dará, não. E já me arrependi do meu voto, hein? Eu já me arrependi do meu voto. Eu me arrependi de um também. Eu me Eu arrependi. não vou falar de quem. Eu vou te dizer, eu me arrependi de um voto que eu dei para um prefeito. É, o meu foi um prefeito também. Foi um prefeito que depois foi governador É, e concorreu comigo em 2018. esse aí foi um problema. Mas no outro lá, que é mais ainda para um lado do corpo aí, né? Entre direita e esquerda, esse eu nunca votei. Não, esse outro lado Essa também culpa eu não levo. não. Essa culpa também não. Valeu, meu amigo. Tamo aí, Obrigado. E, pessoal, até a semana que vem. Valeu! Valeu!